Boa noite, meu nome é Francine, eu faço parte da equipe de palestrantes da Casa Mensageiro do Bem e estou muito feliz, muito grata por poder estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho algumas ideias com vocês. Eu gostaria de, inicialmente, dar alguns avisos em nome da coordenação da casa. O primeiro aviso é que a casa permanece sem as atividades presenciais, como vocês podem notar. As palestras continuarão acontecendo às segundas-feiras às 20 horas, porém no canal do YouTube. É muito importante também a gente frisar que, da mesma forma que vocês assistem às palestras em casa, a irradiação continua acontecendo. Portanto, quem está sendo atendido pela casa, ao terminar cada palestra da segunda-feira, permaneça em silêncio, permaneça em sintonia, porque a casa estará atendendo à distância. E o último aviso é que os grupos de estudo continuam acontecendo também. Os grupos de estudo de terça, quarta e quinta mantêm o horário das 20 às 21. Só que agora o estudo é online através do WhatsApp. Bem, dados os recados, quero reforçar que estou grata por estar aqui com vocês e convidá-los para que a gente comece a sintonizar a nossa energia, acalmar o nosso coração, se preparando para a prece. Quem tem o hábito de levar água para fluidificar na casa espírita, pode deixar pertinho agora e vamos nos preparando para esse momento especial. Vamos acelerar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos, as nossas emoções ao nosso Criador, mentalizar a nossa conexão com Jesus, nosso Mestre, com Maria, nossa Mãe, pedir aos nossos mentores espirituais que tenhamos amparo em nossos lares, persistência no cultivo do bem, da paciência, da união. Que não esqueçamos que somos centelhas divinas e estamos aqui para aprender, para evoluir. Vamos pedir também que as reflexões que hoje forem levantadas nos auxiliem verdadeiramente a persistir no caminho do amor, da solidariedade. Vamos pedir entendimento ao universo. Que assim seja. Bem, que o amor esteja aí conosco. Quem já assistiu alguma palestra minha na Casa Espírita sabe que eu sou uma pessoa bastante descontraída, instigo bastante participação. E agora a gente está numa outra situação, né? Com essa questão do coronavírus, a gente está passando um momento muito diferente do que a gente é habituado, e momento de se cuidar, certamente, né? Com certeza um momento de grandes resgates, embora não seja um fenômeno único na história, ele é desconhecido para nós, né? Para toda a nossa geração e os nossos próximos aí, até porque quem viveu algo assim foi há mais de 100 anos. Então, a casa adaptou esse espaço virtual para poder conversar com vocês. Confesso que eu fico um pouco constrangida com câmera, mas vamos tentar manter aí, né, as nossas ideias, a nossa parceria, a nossa leveza. É um momento que não tem sido fácil para muita gente, para não dizer para todo mundo, porque ele traz grandes necessidades de adaptação, né?
Vejam que nós somos seres gregários, nós somos habituados a viver em grupos. E isso é uma coisa que está mexendo bastante com a gente, porque nesse momento a gente justamente está abrindo mão de estar com pessoas que a gente gosta, né? Com pessoas da família, com amigos. A gente está precisando reestruturar as nossas casas, né? Para poder se organizar profissionalmente, para se organizar emocionalmente, para cuidar da nossa saúde. E nessa reorganização também estão surgindo muitos conflitos, né? Ao mesmo tempo que dá saudade de amigos, de familiares, as relações estão mais intensas, as pessoas com as quais a gente convive, a gente está mais tempo. E isso muitas vezes acaba ficando fora do controle. E aí a gente às vezes escuta algumas expressões assim de mas talvez para tal pessoa não seja tão difícil, que é mais espiritualizado. E aí eu pensei, eu falei, bom, tá na hora da gente refletir um pouquinho sobre essa expressão, né? Se espiritualizar, ser espiritualizado, enfim. E aí a ideia que eu trouxe hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Bom, a primeira coisa que eu penso agora, nesse momento que a gente está vivendo, é que as emoções ficam à flor da pele, né? E a gente começa a ter uns contrastes, então, pessoas que entram aí, às vezes até numa linha de desespero, outras que não levam a sério, aí como eu falei, a gente tem saudade daqueles amigos, daqueles familiares que a gente não está vendo, mas ao mesmo tempo está intenso a coisa dentro de casa, e aí a gente escuta, eu preciso que a vida volte ao normal, eu quero que minha vida volte ao que era antes, e as expressões desse jeito, né? E aí eu penso assim, eu vou usar uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Chico Buarque. O Chico, ele costuma dizer assim, né? As pessoas têm medo de mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. E eu vou confessar para vocês que eu compactuo dessa frase, porque a gente está vivendo um momento difícil de pandemia, mas quando a gente fala que quer voltar ao que era antes, o que era antes também não estava legal, né? Como estavam as relações entre os seres, como estavam as organizações dos diversos países. Então a gente precisa aprender a mudar. Para a gente aprender a mudar, a gente tem também que se conhecer, saber o que é necessário mudar e o que é necessário manter. Porque a gente só se acostumar não faz parte, né, da caminhada de aprendizagem assim, da vida. Porque se acostumar, a gente se acostuma até com coisa ruim, né? Mulheres, quem é que nunca usou um sapato que acabava com os pés, mas que deixava elegante, né? E aí a gente se acostuma. Já me acostumei que esse sapato faz isso, né? Quem é que nunca ficou triste, ficou infeliz em algum ambiente de trabalho e permaneceu ali por muito tempo, porque já estava acostumado? Quantas relações a gente vai mantendo porque a gente já está acostumado? Então, estar acostumado não pode ser a nossa justificativa para não mudar quando a mudança for necessária. Estar acostumado não pode ser a nossa justificativa para aceitar coisas que nos façam mal. Então, quando eu escolhi falar um pouquinho de espiritualidade, de se espiritualizar, a ideia é a gente olhar para dentro e ver o que a gente reconhece, né, de centelha divina. O que eu faço na minha vida, o que eu tenho feito da minha vida, que eu percebo que eu estou seguindo um bom caminho, que eu estou seguindo um caminho de luz, um caminho de boas energias, e o que eu não faço, ou o que eu faço e não é desse caminho, mas que eu mantenho porque eu já me acostumei. Então a ideia é seguir nessa linha de provocação aí, né? Mas antes de começar, deixa eu... Ao contrário do que muitos podem pensar, né? Quando a gente fala de espiritualidade, de espiritualizar-se, hoje eu não vou trazer aqui para nossa conversa ou para nossa energia aqui, eu não vou trazer o nosso livro dos espíritos,
eu não vou trazer o Evangelho, eu não vou trazer algum versículo bíblico, eu não vou citar alguma obra religiosa, porque eu quero que vocês reflitam, em primeiro lugar, que espiritualidade não necessariamente venha junto com religião. E aí, será que dá para pensar isso aí um pouquinho? Né? Será que as pessoas que se espiritualizam, ou que a gente fala que são espiritualizadas, elas sempre são pessoas extremamente religiosas? Vamos pensar nisso um pouquinho? Então, religiões, elas são um elemento que é voltado para a gente se desenvolver espiritualmente. Então, é muito comum que a gente associe a espiritualidade ou se espiritualizar com seguir uma religião, né? Só que a espiritualidade, ela tem que ir além da religião, né? Nós nos espiritualizarmos está muito além, porque a religião dentro da nossa história de humanidade, ela é algo recente, né? E o ser humano veio bem antes. Então eu posso dizer assim que a espiritualidade e a religião se complementam, mas elas não se confundem. Porque, infelizmente, a gente pode ter, inclusive, casos em que a pessoa seja extremamente religiosa e não seja espiritualizada, né? Infelizmente. Como assim, Fran? Como é que a pessoa pode ser religiosa e não ser espiritualizada? Cada religião tem as suas linhas de pensamento, né? Alguns dogmas, enfim. Então eu posso ter uma pessoa que vem para a casa espírita, tem um atendimento fraterno, lê o evangelho, faz o evangelho no lar, toma passe, ou eu tenho uma pessoa que vai para uma outra igreja, faz a comunhão, ou ela paga o dízimo, ou ela vai para um templo, mas fora desse ambiente religioso, não é uma pessoa que aplica coisas boas, que se permite levar luz, levar cor para as outras pessoas. Então, nesse caso, a gente vê que, infelizmente, religião não é sinônimo de espiritualidade, né? Tanto é que, quando eu comecei a escolher, assim, o que eu ia trazer para a gente refletir, uma das coisas que eu pensei foi justamente que a gente tem pessoas, como a gente está agora na internet, que de repente pode estar encontrando materiais da nossa casa, do Mensageiro do Bem, que não são espíritas, né? Que são católicos, ou que são evangélicos, ou que são agnósticos, ou mesmo ateus, e de repente vão perpassar esse material. E se não perpassarem esse material, ainda assim são pessoas que vivem a sua espiritualidade, né? Por sinal, já conheci muito ateu de coração mais maravilhoso do que muitas pessoas que eu conheço dentro de espaços religiosos. Então, quando a gente fala em se espiritualizar, a gente fala em trazer algo de dentro de nós para fora, algo que vai transcender, que vai mudar e que não necessariamente esteja ligado a uma determinada religião, né? Deus não mora numa religião. Eu não vou ao centro espírita para ver Deus lá dentro. Eu não vou a um terreiro de Umbanda para ver Deus. Eu não vou a uma igreja para ver Deus. Eu não vou a uma mesquita para ver Deus. Eu vejo Deus e eu sinto Deus, ou essa energia maior, que aí cada religião vai dar o seu nome, nas diversas situações da vida, né? Eu poderia usar aqui umas expressões mais românticas, né? Acho tão bonito quando a gente lê os poemas que falam de ver Deus na gota da chuva, de ver Deus na pétala da flor, né? E eu posso usar expressões aqui de dizer da gente ver Deus numa gestante, de ver a vida continuando, a vida renovando, de ver Deus num sentimento bom que a gente tem no momento de angústia e de repente dá aquela pausa na angústia e você sente algo te confortando. Então, a gente pode ver Deus nos mais diversos espaços, né? Não necessariamente numa religião. Até porque, como eu coloquei ali para vocês, né? A religião, ela foi um processo que veio depois de nós, né? Buda não era budista, né? Jesus não era cristão. Vou falar aí que
Krishna não era Vaishnava, Maomé não era islamita. Quem que eles eram? Quem que eles foram? Para que eles vieram? Eles vieram para viver o amor. A religião deles era o amor. Eles ensinavam o amor, né? Então, quando eu falo em espiritualidade, é isso que eu quero despertar, é isso que eu quero trazer para a gente pensar, né? Até que ponto a gente desenvolve a nossa espiritualidade? Até que ponto a gente quer realmente se espiritualizar? Até que ponto a gente realmente percebe que isso depende de nós? Que não há uma religião específica que vai fazer isso por nós, né? Nem seria mérito nosso, né? Então, quando a gente fala em se espiritualizar, esse processo humano para o nosso dia a dia, a gente fala que a gente vai se tornando mais. As espírita eu costumo dar alguns exemplos, quando eu falo, por exemplo, da reforma íntima, por sinal vi que uma palestra do Rodrigo sobre reforma tem que reformar, quebrar, trocar de lugar, jogar algumas coisinhas fora que a gente já tem aqui, né? Alguns costumes, isso que eu disse ali no começo, né? Que estar acostumado não é justificativa. Então, quando a gente está nesse processo de reforma íntima, a gente percebe como a gente é responsável pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas energias. Então, quando a gente começa a se espiritualizar, a gente vai se responsabilizando, mas agora não só comigo. Eu percebo que eu estou conectada a algo maior. Então, eu começo a me responsabilizar em partilhar, em fazer o bem, né? Em ser solidário. Eu começo a me sentir responsável por transcender e por fazer um mundo melhor, por fazer coisas que realmente contribuam com a vida, né? E aí a gente de repente pensa assim, caramba, mas é tão difícil, né? Nossa, é difícil, porque a gente vive num mundo onde esse viés capitalista aí, a gente é muito mais estimulado a ter do que a ser. Né? E esse estímulo começa desde pequenininho, né? Quando a gente faz uma coisa legal ali e vem uma recompensa, um objeto, né? Um objeto de desejo, um chocolate, um brinquedo, e esse estímulo vai perseguindo, né, o nosso dia a dia. Só que a gente tem que perceber também que, apesar da gente viver nesse viés do estímulo ao ter, é da nossa natureza ser. Olha que coisa boa, né? Faz parte do ser humano, né? É algo que já vem com a gente. Se espiritualizar é colocar para fora alguma coisa que já vem com a gente. E isso acaba dando uma certa tranquilidade, né? Um certo conforto. Porque no dia a dia a gente está tão naquilo que eu falei de acostumar com situações, com coisas, com pessoas que às vezes nos fazem mal, e a gente também se acostuma, e é onde eu queria chegar, a fazer mal para as outras pessoas, né? A gente se acostuma a muitas vezes não dar o nosso melhor no nosso dia a dia. E aí a gente vai se justificando, né? Esse é o meu jeito, sou assim, hashtag ponto falei, né? E a gente acaba indo contra a nossa natureza. Então, se espiritualizar não é remar contra a maré, né? Se espiritualizar não é a gente dizer, nossa, eu tenho que ser diferente do mundo. Se espiritualizar é justamente deixar agir a minha maré. Dentro de mim já tem o meu lado humano, dentro de mim já tem aquilo que eu preciso, né, como centelha divina, como obra do Pai, né, de uma criação maior, para aplicar no meu dia a dia. E esse processo de se espiritualizar, ele é meio extremo, né? Ficar quieta, né, gente? Quem sabe a casa espírita já ia estar andando, batendo em vocês, pedindo para respeitar. Esse processo ele é tão extremo
porque ele tem extremos, né? Porque a gente vê, muitas vezes a gente se nega a nessa caminhada, nesse resgate. Mas em outras vezes a gente vai para o lado extremo, assim, de ter que ficar dizendo que é espiritualizado e criando aí 1000 características, né? Só que se a gente se espiritualiza, quem é espiritualizado não precisa, né, sair falando e não existe uma característica, não existe um rótulo, não é uma personagem que a gente vai criar. É muito importante no nosso processo de espiritualização, esse processo que eu acredito que quem está assistindo, eu acredito que a gente está comecinho aí, né, dessa caminhada, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente também não tem o direito de doutrinar ninguém, de querer convencer de uma determinada caminhada. Da mesma forma que a gente não quer que alguém venha e nos leve para algo que a gente não curte, e agora eu vou falar assim da religião um pouquinho, né? A gente não gosta, a pessoa tá fanática, vem ali, fica falando, quer que eu vá? A gente também não tem que ser assim, achar que o nosso caminho é o certo, que o nosso caminho é o que está realmente numa linha de evolução, né? Que aquilo que eu pratico é o que faz bem, porque essa caminhada é individual, né? É individual. Cada um vai fazer a sua, vai construir de acordo com as suas necessidades, com os seus sentimentos. E quando eu digo que ela é individual, fica até contrastante, né? Porque eu ainda falei que nós somos seres gregários, a gente precisa estar convivendo, mas é justamente no convívio que a gente se lapida. É no convívio que a gente vai treinando esse negócio, né? Então, ser espiritualizado não é título, eu coloquei ali, não é mérito e não é competição. Ele tá mais espiritualizado, ela tá mais espiritualizada, né? Tá evoluído, não tá evoluído? Não. Lá na Casa Espírita eu já falei sobre isso e até fiz um teste, vamos dizer, com algumas pessoas que estavam perto de mim, né? Que eu falei que tem um jeito da gente saber se a gente está muito evoluído, né? Ou se a pessoa está muito evoluída, tem um jeito muito fácil da gente saber. A gente dá uma beliscadinha e se tiver encarnado, está na mesma caminhada. Simples, né? Então, quando a gente começar a achar que somos muito evoluídos e tudo mais, dá aquela beliscadinha, opa, tô sentindo, corpo físico, tô encarnado, então, querida, tô só na caminhada ainda, né? Porque a gente tem que lembrar que nesse convívio com as pessoas, a gente ganha, né, grandes aprendizagens. E essas aprendizagens vêm, inclusive, de alguns treininhos também, né? Porque se eu estou no processo de espiritualização, se eu quero ser luz, se eu quero ser cor, se eu quero ser alegria, se eu quero ser bondade, onde que eu vou fazer? Aqui sozinha, não dá, né? Então, também não adianta a gente dizer, super espiritualizado, não se mistura, não anda aqui, não vai ali. Vamos quebrando esses paradigmas, gente, vamos quebrando, né? O nosso desafio é justamente no convívio, né? O nosso desafio é justamente em estar com o outro, né? Aprender a respeitar as outras opiniões, aprender muitas vezes, inclusive, a silenciar, né? Aprender que é muito melhor ter paz do que ter razão, aprender que o outro tem muito a ensinar pra gente, muito, né? Que a gente é tão pequenininho ainda. Então, quando a gente fala em se espiritualizar, a gente tem que praticar. É diário, né? É todo dia acreditar que você pode ser melhor, que você vai domar os seus instintos, né? Que é quando vira aquela coisa ali, a gente vai dar uma segurada, vai lembrar que a gente está em construção e se reforma, e o outro está em construção e se reforma também, né? Cada dia um pedacinho dessa estrada que a gente está trilhando, porque se espiritualizar é fazer o bem,
é uma das coisas mais fortes, assim, que a gente tem que lembrar. E fazer o bem é prática, tá? Não adianta o que eu falo, o que eu escrevo, a foto que eu tiro, a mensagem que eu posto, se quando eu estou entre as pessoas, eu não colocar isso na prática. E isso é um baita, perdão, de um desafio, né? A gente está vivendo um momento que muita coisa vira moda, né? E isso me assusta. Perdão. Como eu sou um pouquinho mais velhinha, né? Eu me recordo que em 1992 teve a Rio 92. E eu me recordo da Rio 92, não necessariamente porque eu trabalho hoje numa área que aprofunda isso, né, na educação, mas porque eu tive uma professora na época que passou uma tarefa que a gente tinha que assistir a jornais, não tinha internet, pessoal, não tinha isso aqui. A gente tinha que assistir a vários jornais ao dia, né, ler jornais ou assistir a telejornais para fazer relatos do que estava acontecendo na Rio 92. E aí, né, nessa tarefa aí, teve algumas coisas que me marcaram e tem duas que eu trago para minha vida, em vários setores, em vários momentos, assim. Uma das coisas que eu lembro que foi dito assim, na época, que a ecologia não podia virar moda, que ela não podia ser um modismo, porque os modismos passam. Perdão. E eu fiquei com aquilo, sabe? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Porque a gente vê que nós vamos passando alguns ciclos aí de moda, né? De algumas palavras, de algumas práticas, e aí daqui a pouco já foi. Então, quando fala em se espiritualizar, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não é moda. Não é moda. Ser grato, procurar ser bom, procurar persistir, né? Errou, pede perdão, errou, se perdoa, né? Caiu, levanta. Isso tem que ser constante na nossa vida. Tem que ser constante. Não é de vez em quando, ou quando alguém estiver vendo, ou numa rede social, né? Enfim. Então, essa coisa das coisas não serem modismos me marcou, assim, essa frase. E aí eu falei que tinha duas coisas, né? Da Rio 92. A outra foi também muito legal e que era quando começou a falar de desenvolvimento sustentável. Então a gente dizia, olha, Luca, então se dizia, né, que você tem que pensar globalmente, tem que pensar no mundo, né, no nosso planeta Terra, mas você tem que agir localmente. E aí vamos trazer isso para nós, aqui pertinho. A gente tem que pensar no universo, no cosmos, em toda essa energia que existe, né? Mas a gente tem que começar no nosso cantinho, né? A gente tem que começar pequenininho. Então, eu não vou poder salvar o mundo, mas eu tenho que me salvar, né? Gandhi, ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, a gente tem que começar aos poucos, a gente tem que começar devagar, a gente tem que começar e persistir e se perdoar, né? Porque a gente não vai perceber uma mudança se não começar em nós. Não existe o mundo lá fora, gente. O Brasil, né? Os espíritas, somos nós, né? Quem é a Casa Espírita Mensageiros do Bem? Os trabalhadores? Uhum. Palestrantes? Uhum. As pessoas que vão lá para ser atendidas? Uhum. Quem vai lá para limpar? Uhum. Todos, né? É um conjunto, é um produto. Então, a Casa Espírita é um produto de todas as relações que acontecem ali dentro. Então, quando a gente fala, a gente quer um mundo melhor, o mundo é um produto das nossas relações. Então, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar a ser um mundo melhor aqui dentro e a aplicar, trazendo para fora, né? E isso é prática, isso não é palavra, isso não é frase, isso não é camiseta, isso é
prática, né? Porque a gente tem a chance a cada dia de fazer diferente, né? A cada dia. Que a gente possa ser a cada dia um pouquinho melhor, que a gente se permita, né? Ó, Chico Buarque, que a gente se permita mudar aquilo que tem que mudar. Por isso também a importância da reforma íntima. Eu tenho que saber o que eu tenho que mudar em mim, né? Eu gostaria também de lembrar que quando fala de se espiritualizar, e eu falei ali que a gente se sente mais responsável, né? Pelas relações, pelas outras pessoas, gosto muito dessa frase. Se as feridas do teu irmão não te causam dor, a doença é mais grave que a dele. Se ver infelicidade não te traz infelicidade, se ver injustiça não te traz tristeza, alguma coisa está errada. Se ver violência não te desperta essa tristeza, né? uma revolta no sentido de eu quero mudar, eu quero... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Então, se as feridas do teu irmão não te causam dor, a tua doença é mais grave, ao mesmo tempo, se as alegrias do teu irmão não te trazem alegria, alguma coisa está errada. A gente tem que vibrar por coisas boas. A gente não está aqui para ser melhor que ninguém, né? A Fran não está aqui para ser melhor que os outros. Meu Deus, longe disso. Mas a Fran está aqui para ser melhor que a Fran. A Fran de ontem, de um ano atrás, de 10 anos atrás, né? Torço, rezo, para quando as pessoas me reencontram depois de muitos anos, acharem que estão um pouquinho melhor, né? Não dá para a gente parar, né? Não dá para a gente parar. Mas a gente está aqui para ser melhor para os outros. Aí sim. Porque se eu quiser ser melhor que os outros, eu quero competir, né? Agora, se eu quiser ser melhor para os outros, eu quero mudar, eu quero evoluir, eu quero transcender, eu quero fazer algo da minha vida, ou tudo que eu fizer da minha vida, eu quero que reflita em coisa boa para alguém. É processo. Se espiritualizar é processo, né? É caminhada. É caminhada. A gente vai indo de pouquinho, né? Até porque quando a gente fala, né, nos outros, no outro, é uma teia, e nem vou falar porque isso é assunto para um outro momento, né? A gente sabe que não existe o outro, mas eu não vou entrar nisso agora, vou deixar para um outro momento. A minha ideia hoje é entrar um pouquinho aí na casa de vocês e dizer que dentro dessa loucura toda que a gente está vivendo, que a gente também faça a nossa mudança, né? A nossa mudança. Que a gente também saia dessa história, dessa pandemia, melhores do que nós entramos, né? Que a gente perceba o que realmente é de valor para nós, para a vida, para o mundo. Que a gente perceba que a gente pode, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar com nada, né? Que ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom para dar, né? Uma palavra, um ensinamento. Comunidade, comunidade. Só caminhada, como eu falei, cada um faz a sua. Cada um faz. Mas hoje, já falei, né, que eu tô feliz de ter sido convidada, de estar aqui, né? Esperançosa de que as coisas se acalmem, de que a saúde se fortaleça, de que a gente possa se reencontrar logo, né? Nós aqui, a galera da Casa Espírita, nós com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente está separado, mas a gente está junto em vibração. Olha que responsabilidade, né? Então, eu tenho que cuidar da vibração que eu estou emitindo. A gente está vivendo um momento em que eu me cuidar, eu cuidar da minha saúde, eu estou cuidando da saúde do outro, né? Olha a codependência que a gente está vivendo, né? Aquela pessoa que está se cuidando, ela está ajudando a cuidar de mim também, ela está garantindo saúde e vida para mim também. Então, é um exemplo dessa grande teia, é um exemplo, né, dessa
Eu gosto muito de dizer que a gente é gregário, né? Então eu vou dizer, é um exemplo, né, dessa grande egrégora aí. E aí eu gostaria de dizer que esperamos, eu falo agora em nome também das demais pessoas da casa, que a gente possa se ver em breve presencialmente, mas até que isso aconteça, que a gente mantenha a nossa vibração, que a gente faça as nossas orações, né? Vamos orar e vigiar, que a gente se cuide. Cuide do corpo, cuide da mente, cuide do espiritual. Estamos aqui para nos espiritualizarmos, né? Isso é nosso, é da nossa natureza. É hora de priorizar a vida. Nesse momento, o isolamento social ele é um ato de amor, né? Então, quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem não pode, se cuida, se protege, né? Acredite que a gente vai conseguir juntos um resultado muito maior, muito maior. Nós precisamos lembrar que nós somos seres espirituais, nós precisamos lembrar que espiritualização, né, espiritualidade vai além de símbolos, vai além de palavras, de expressões, vai além, vai muito além. Né? Tem que estar na prática, tem que estar em movimento, tem que estar no nosso dia a dia. Muito, muito, muito obrigada. E após essa noite de reflexões, de aprendizagens, vamos nos preparar para a prece. Vamos manter a nossa sintonia com o nosso Criador. Vamos manter o nosso coração sereno e fazer a oração de paz de espírito de Chico Xavier. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afastes de mim as dificuldades, mas que me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz. E obrigado por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Que assim seja. Amém. Fiquem em paz.